E hoje eu quero tratar de um assunto bastante específico, um assunto bastante contundente, um assunto que envolve o nosso amadurecimento espiritual, o nosso crescimento espiritual. A vida da igreja, o corpo de Cristo, ele precisa crescer, precisa se desenvolver. E para isso, o nosso Deus e Pai tem colocado nas Escrituras, que nós vamos ver hoje aqui, a maneira de nós contemplarmos, de vermos as coisas. Então eu quero fazer uma pergunta para você que está me vendo nessa oportunidade. A tua vida com o Senhor, ela é por vista ou é por visão espiritual? Por visão espiritual é aquilo que Deus promete, revela, abre os céus para nós, para que possamos então ver de uma forma clara e absoluta. Andar por vista é andar segundo os nossos olhos alcançam. Então é uma visão bastante perigosa. Claro que a maioria das pessoas deste mundo andam por aquilo que elas veem e não por aquilo que elas não veem. Então, inicialmente, eu quero ler com todos vocês a 2 Coríntios, capítulo 5. Vou ler apenas 2 versículos e depois vamos ter uma palavra de oração. 2 Coríntios 5, versículos 6 e 7, que diz assim a palavra. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de abrir as Escrituras em liberdade. Rogamos ao Teu Espírito que a inspirou, que venha trazer, ó Pai, revelação, que venha abrir a Sua palavra para nós, interpretá-la para nós, para que possamos ver além da letra a Ti mesmo. Queremos, ó Pai, não ficar apenas em mais um conhecimento das Escrituras, em mais um estudo da Tua palavra, em mais uma pregação. Queremos, ó Pai, ser tocados por Ti e queremos, ó Pai, tocar a Ti mesmo. Obrigado por esse tempo que temos para compartilhar a Tua palavra. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, esse tempo que iremos meditar. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz e repreenda, Pai, toda altivez de espírito que se levanta contra o Teu conhecimento. Está nas Tuas mãos, ó Pai, esse tempo. Pedimos, ó Pai, que Tu tragas a Tua unção, a Tua presença, traga edificação, traga restauração, traga cura e nos dê também visão espiritual para que possamos andar pela fé. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Aqui nesse versículo 7, ela é muito interessante, que Paulo está expressando toda a sua convicção e pelo fato dele ter essa convicção, é porque Paulo andava por fé, por visão e não por aquilo que ele via. O que é andar pela fé? É andar por visão, porque a fé, a definição que Hebreus 11:1 nos dá sobre a fé é o seguinte, a palavra fala em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, andar por fé e andar não por vista, mas por visão espiritual. Eu ando e creio por aquilo que de fato eu não vejo. Mas aquilo que eu não vejo, mas creio, que é a palavra de Deus, então eu sei que um dia a minha fé se concretizará em uma realidade palpante. Claro que, como muitos vivem hoje neste mundo, que não nasceram de novo, eles estão andando por vista. Claro que eles já nasceram espiritualmente mortos, estão vivendo uma realidade do inferno. Porém, o inferno na vida deles não se materializou ainda. O inferno se materializará, se tornar uma realidade na vida deles quando eles descerem para a sepultura. Igual nós que já nascemos de novo, temos a vida de Cristo, nós andamos não por vista, andamos pela visão espiritual, andamos pela fé. Andamos por aquilo que nós não vemos, mas nós sabemos pela fé, pela visão, que aquilo que nós cremos
revelado nas Escrituras é mais concreto do que qualquer coisa visível neste mundo. Andar por visão é excepcional, porque nós estamos andando segundo os conselhos, as instruções e as orientações do nosso Senhor reveladas em Sua Palavra. Estão me compreendendo? E visão espiritual, meus queridos irmãos, ela não vai cair no nosso colo. Aqueles que de fato desejam visão espiritual, eles vão orar por visão espiritual. Por exemplo, a palavra fala que nós andamos por fé e não pelo que vemos. A nossa fé, ela traz uma informação pela palavra. Eu tenho uma visão de que eu já fui crucificado com Cristo, eu fui morto com Cristo. Então, uma vez que eu creio, porque está escrito nas Escrituras Sagradas, isso não é uma fala de homem, não é fala de teólogos, é o próprio Espírito revelando nas Escrituras, em Colossenses capítulo 3, versículo 3, a palavra fala que eu morri e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Claro que eu estou aqui, mas pela fé, pela visão espiritual, eu já estou lá, nos lugares celestiais, escondido com Cristo em Deus. Agora, a palavra também fala, em Colossenses 3, versículo 4, que quando Cristo, que é a nossa vida, Ele se manifestar, então todos os que creem, eu e você, também seremos manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Percebe, irmãos? Então nós não podemos andar pela vista, mas por visão espiritual. E andar por visão espiritual é andar olhando nas Escrituras, buscando os conselhos, buscando as orientações do Senhor reveladas na Sua Palavra. E o primeiro aspecto para nós então termos a visão espiritual, sem o novo nascimento não há nenhuma possibilidade. Já nós vamos mostrar isso sobre o início da vida cristã. Temos falado algumas vezes, a nossa comunidade tem dado muita ênfase sobre o novo nascimento. Porque às vezes as pessoas elas frequentam a comunidade, elas estão ali acirradamente com a Bíblia nas mãos, mas contudo elas não têm a certeza da sua salvação. E a única maneira de nós termos uma convicção, a certeza da salvação, é pelas Escrituras Sagradas. É ter uma convicção, como Paulo mostra aqui, né, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, nós estamos em plena confiança ou em plena convicção, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isto é convicção, isto é fé na palavra, isto é visão espiritual. Então, por isso que Paulo disse lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, em outras palavras, Paulo ele não se importava com a sua vida da alma aqui, porque ele já tinha uma plena convicção da sua salvação, do seu novo nascimento. Paulo havia já passado pelos efeitos eficientes da cruz, lá no Calvário junto com Cristo. Ele disse isso claramente em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isso que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. E Paulo disse que aquele que está morto junto com Cristo está justificado do pecado. Essa é uma pergunta que eu devo fazer para você. Você já creu que você está morto com Cristo para o pecado? Você já morreu com Cristo? Porque, querido, se você ainda não creu, não ganhou essa experiência de morte com Cristo, você nunca vai ter uma ressurreição igual a de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, Paulo disse assim, fiel é esta palavra, se, é uma condicional, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Não há possibilidade de vivermos com Cristo se não tivemos uma experiência de termos morrido com Ele. Então, é um engano terrível, uma ilusão terrível
quando nós vamos para as comunidades evangélicas, nos reunimos como igreja do Senhor, isso qualquer ímpio pode fazer, né? Estar ali pelo fato de você estar frequentando aquela comunidade, ouvindo as Escrituras, cantando louvores, não significa que você é um filho de Deus. Você precisa de ganhar uma experiência pela fé na palavra, de que você morreu e ressuscitou juntamente com Cristo. Sem essa experiência, você não é um filho de Deus. Você é um filho espiritual do diabo. É uma palavra muito dura, mas ela tem que ser dita. Porque você continua vivendo uma vida de pecado. Paulo, a João escrevendo a sua carta, 1 João 3,8, a parte A diz assim: quem comete pecado é do diabo, tem a sua procedência em Satanás. Estão me compreendendo, irmãos? Mas a parte B diz assim: mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, para destruir, para aniquilar as obras do diabo. Muito claro. Então, nós andamos por fé, visão espiritual, e não por aquilo que nós vemos. É a visão e não a vista que vai determinar o meu destino e também o seu destino. Você anda por fé ou você anda por vista? Meu querido, a pessoa mais pobre deste mundo não é aquela que não tem dinheiro, mas sim aquela que não tem visão. A vista é o pior inimigo da sua visão. A maioria das pessoas, infelizmente, tem andado não por visão, mas por vista. Por exemplo, tem pessoas que é assim: quando ela vê uma dificuldade, só falta morrer. Por quê? Porque ela está contemplando aquela dificuldade. E aquela dificuldade traz para ela uma série de complicações, de perturbações. Mas o Filho de Deus anda não pela vista, anda por fé, anda por visão espiritual. Agora, por outro lado, né, há pessoas que acham que o problema vem para promovê-los. E é exatamente isso. Isso é andar por visão, é andar por fé. Quando na vida daquelas pessoas que andam por vista, quando vem um problema, elas pensam que aqueles problemas veio para destruí-las, para derrotá-las, para acabá-las. É exatamente isso que acontece. Mas quem anda por fé vê no problema uma grande promoção. Porque, amados, é nas dificuldades, é nos problemas que nós vamos crescer, é nos problemas, é nas dificuldades, é nas tribulações que Deus vai nos moldar, que Deus vai nos aperfeiçoar. Você se lembra de João 10:10, a parte B daquele versículo? Jesus, ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, lá em João mesmo, capítulo 16, versículo 33, sabe o que está escrito lá? Jesus disse assim, olha: no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora vamos comparar esses dois versículos. Jesus disse que no mundo, João 16, 33, no mundo passais por aflições. Jesus não disse que no mundo tereis abundância de aflição. Não, vocês vão passar por aflição. Agora, quem tem visão espiritual vai contemplar não apenas essas aflições, elas vão vir e serão uma bênção, porque irá promover a nova criatura, irá promover o Filho de Deus. Mas Jesus disse algo que muitos não atentam: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância de quê? De vida. Então, queridos, você tem mais motivos para se gloriar e glorificar a Deus do que murmurar, do que reclamar. Às vezes as pessoas caem diante de uma dificuldade porque elas andam por aquilo que elas estão vendo e não pela visão espiritual. Nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque toda dificuldade, toda tribulação, todo sofrimento, toda angústia, toda amargura é para nos aperfeiçoar. É o trabalho de Deus nos moldando, fazendo de mim e de você
um vaso novo para a honra de Deus Pai, onde Ele possa então usar. Então, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não disse aflições abundantes, ele disse vida abundante. No mundo passais por aflições, mas não são aflições abundantes. Por outro lado, a vida de Cristo é uma vida abundante. É essa que Ele veio nos oferecer e que muitos não têm desfrutado, não têm tomado posse. Amado, o nosso chamado, o meu e o seu chamado, é pela visão espiritual, não pelo que nós vemos. Estão me compreendendo? Porque vocês se lembram quando Deus chamou Moisés? Deus o chamou pela visão. A visão, ela não é tudo, mas ela é a base de tudo. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim, Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2. A palavra de Deus, ela diz assim, preste bem atenção. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Agora, olha o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Presta atenção aqui. Então, Moisés era um homem muito observador e naquela época era muito quente aquele deserto. E aquelas sarças, elas rolavam, algumas ficavam fixas, mas de repente, por ser tão quente, alguma pegava fogo. E Moisés sempre observava aquilo. Mas chegou uma determinada hora que uma daquelas sarças pegou fogo e não se consumia. Então, Moisés se aproximou e aí apareceu-lhe o anjo. Essa palavra aqui, apareceu-lhe, significa Deus se revelando a Moisés de uma forma fragmentada. Não de uma forma definitiva, porque se Deus aparecesse ali a Moisés, certamente ele seria exterminado, seria morto. Mas então Deus apareceu ali, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, ele viu que a sarça ardia e a sarça não se consumia. Então ele disse, eu vou lá para ver esta grande maravilha. Então, irmãos, entende uma coisa aqui. Toda visão espiritual que o Senhor nos dá é para um propósito. Aqui no caso de Moisés, qual foi o propósito? Sempre a visão tem um propósito. Nenhuma visão é dada para mim e para você, que é filho de Deus, sem um propósito. E outra coisa que é muito interessante nós frisarmos, Deus não vai conceder nenhuma visão espiritual para nós se nós não buscarmos diante dele. Porque a visão espiritual não vai cair no nosso colo. Deus sabe as intenções do nosso coração. Ele quer que nós busquemos visão espiritual, e que sejamos firmados em sua palavra. Mas muitos não querem, não desejam. Estão buscando sempre de segunda mão. Por isso que as pessoas são seguidoras de homens, não são seguidoras do Senhor, da palavra. Estão perdendo totalmente a visão da igreja do corpo de Cristo. Porque dentro do corpo de Cristo há a visão, a revelação da palavra, onde todos podem desfrutar. Você escuta a ministração da palavra, você é inspirado a fazer outros estudos e compartilhar com outros irmãos, e assim a igreja vai crescendo pelas suas ligaduras juntas. É o Senhor quem nos uniu em um só corpo, Cristo é o cabeça, e do cabeça vem toda a suficiência para a vida da igreja. Nós sabemos por visão espiritual que tudo foi depositado para nós naquilo que concerne a vida e a piedade, pelo conhecimento completo do Senhor. E como nós vamos conhecer o Senhor se não for por visão espiritual? Nós não vamos conhecer o Senhor pelas nossas vistas, é por visão espiritual, meus queridos irmãos. Então, toda visão que o Senhor nos dá, quando nós o buscamos, porque Ele não vai dar se nós não buscarmos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz que seria achado por vós. Mas precisamos de buscar,
com todo o coração, buscar visão espiritual do Senhor. Ele fala assim: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e seguras que não sabes, coisas ocultas que você não sabe. Então Ele quer se revelar, mas nós estamos buscando essa visão espiritual. E quando nós buscamos sobre a luz do Senhor a visão espiritual, então a visão que Ele vai nos dar sempre virá acompanhada de um propósito, porque Ele lhe salvou, tanto você quanto a mim, não foi para o nosso benefício, foi para o benefício dele. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, Paulo escreveu assim, que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então nós vivemos para Ele. Ele nos chamou, o Senhor Jesus, para servirmos a Ele. Queridos, claro que nós muitas vezes gostamos de ter uma mentalidade assim, né? Nós somos imitadores de Cristo. Queridos, lembra que Cristo disse lá em Marcos capítulo 10, 45? Ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E toda visão que recebemos do Senhor tem um propósito. No caso de Moisés, qual foi o propósito? Aqui em Êxodo, no capítulo 3 mesmo, eu vou ler do 10 a 12. Então, Moisés teve aquela visão e o propósito qual foi? Foi esse aqui, no versículo 10. Deus disse para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés teve uma visão e Deus o incumbiu para ir até lá no Egito e tirar o seu povo. Egito é mundo. Nós sabemos que Faraó é uma figura de Satanás. Então, este é o resultado da visão, no caso na vida de Moisés, para ir no Egito e tirar o povo de Israel de lá. Mas é interessante que parece que Moisés não entendeu a visão do Senhor e o que o Senhor poderia fazer através dele, porque Moisés respondeu assim no versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus disse: vem agora e eu te enviarei. Queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse muitas vezes no Evangelho de João, ele disse assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Então, quando Deus envia um dos seus filhos para realizar qualquer tipo de tarefa pela visão espiritual, você não vai sozinho, o Senhor é contigo. Ele vai estar junto com você, meus queridos irmãos. Então Moisés disse: mas quem sou eu? Deus disse para Moisés: Moisés, você não é nada. Sabe quem que é você? Mete a mão no teu peito. Quando Moisés meteu a mão no peito, tirou, ela estava leprosa. Então Deus disse: Moisés, esse é você. Quem sou eu? Você é um leproso, um doente, da cabeça aos pés. Agora mete a mão no peito de novo e tira. Ele meteu a mão no peito e tirou, e ela estava branca. Aí Deus disse: Moisés, esse é eu em você. Eu vou lhe enviar, estou te enviando, vem agora e te enviarei, mas eu vou ser contigo. Então aí Moisés, depois que perguntou para o Senhor: quem sou eu? Sabe o que o Senhor respondeu para ele no versículo 12 de Êxodo 13? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Eu serei contigo. Né? E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, mais uma vez quero retratar aqui algo muito interessante. Aquele que nos envia sempre estará conosco. Porque quem disse isso foi o nosso próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 28, 20. Você se lembra daquele texto que diz assim, olha: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, queridos, nós sabemos que Moisés não titubeou, mas ele permaneceu firme naquilo que Deus havia mostrado a ele.
permaneceu firme. Agora, por que Moisés permaneceu firme naquilo que Deus havia então designado para ele? Sabe por quê? Porque ele teve uma visão espiritual, porque ele viu o Senhor, ele contemplou o Senhor na sua glória. Onde é que está escrito isso? Abra sua Bíblia e leia lá em Hebreus capítulo 11, versículo 27, que diz assim, Hebreus 11, 27. Pela fé, Moisés, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado como a cólera do rei. Antes, permaneceu firme. Então agora aqui ele vai explicar por que Moisés permaneceu firme. Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então Moisés, ele andou não pela vista dos seus olhos, mas ele andou por aquilo que ele não via, mas cria. Ele andou por visão espiritual. Moisés andou pela fé. É como que vendo o invisível. Hoje nós vemos o Senhor pela fé. Cristo é minha vida. Eu já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim pela fé. Eu creio que Ele vive em mim, porque a Bíblia diz. Então, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, aquilo que eu creio, o Espírito Santo tornará tudo isso em realidade espiritual na minha vida e na vida de todo aquele que crê. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Porque a minha fé na palavra é a mesma coisa de você crer naquilo que é invisível. Nós não estamos vendo Deus, mas nós cremos que Deus está em todos os lugares, sustentando todas as coisas, sustentando o pardal, dando baixa quando cai um fio de cabelo da minha cabeça, Ele dá baixa na sua contabilidade. É um Deus que cuida, é um Deus que está em todos os lugares, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que faz com que a nossa fé seja alicerçada nele, porque todos que foram salvos pela graça, mas mediante a fé. Ou seja, eu não vi Cristo morrer há mais de 2000 anos atrás, mas a Bíblia diz que Ele morreu, então eu tenho que crer que Ele morreu. Mas a Bíblia também traz uma outra novidade muito interessante. A Bíblia diz que eu nasci pecador. Eu nunca vou me reconhecer um pecador, mas a Bíblia diz que eu nasci pecador e o Espírito Santo me convenceu que eu sou um pecador. Mas tem uma outra novidade aqui. A Bíblia diz que Cristo morreu, mas também ela afirma que eu morri com Cristo, para que o meu pecado fosse tirado. Então, o pecado entrou no mundo por Adão e saiu por Cristo. Por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Agora, por outro lado, Jesus Cristo, em João 1,29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu estou inserido nesse sacrifício, porque Jesus Cristo, ao ser levantado da terra na cruz, pregado, quando pregaram Jesus ali na cruz, quando erigiram a cruz, a Bíblia diz assim, aliás, Ele disse, o nosso Senhor, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então Ele estava ali na cruz, crucificado, mas Ele nos puxou para Ele, fomos colocados em Cristo. E ali nós fomos mortos com Cristo. É isso que a Bíblia diz. Romanos 6,8. Ora, se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. E em 2 Coríntios 5,14 fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Não apenas Jesus morreu por todos, mas para que eu possa ser salvo e ter a garantia, a convicção da minha salvação, do meu novo nascimento, eu tenho que crer que eu também morri. Todos morreram e eu estou inserido dentro desse todos. Eu tenho que crer que eu estou ali no meio desse todos. Estão me compreendendo, meus irmãos? Isso é visão espiritual. Então Moisés, ele não andou pela vista, ele andou por fé. E andar por fé é andar pela visão espiritual. Agora, queridos, a primeira visão que você tem de ter é a do seu novo nascimento. Porque sem o novo nascimento você vai ser tão somente um mero religioso. E lá no céu não vai entrar nenhum religioso, só vai entrar filho de Deus, só vai entrar nova criatura, só vai entrar santo. Hebreus 12,14 é tão claro. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santificação.
Então aqui cabe mais uma pergunta: você é crente ou você é santo? Queridos, avalie isso diante do Pai. Todos os nossos atos são feitos, o nosso procedimento são santos. Sede santo porque eu sou santo. Quando Deus diz sede santo, é a capacidade que Ele nos dá para sermos santos. Sede, então Ele nos dá essa capacidade para sermos santos, sermos aquilo que Ele é. 1 João 3,2 a palavra fala assim: assim como Ele é, nós somos neste mundo. Ele é santo. Ele tem uma natureza divina e humana. Nós nascemos humanos, a nossa natureza adâmica foi crucificada, temos que levar a nossa natureza terrena à morte, mas nós temos dentro de nós Cristo. O que Cristo é para nós? Cristo, Ele possui a natureza divina. Nós temos a natureza divina de Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim e Ele quer governar a nossa vida pela Sua palavra. Então, queridos, novo nascimento. Jesus foi tão claro em João 3,3, quando eu disse para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Queridos, como que uma pessoa pode ver o reino de Deus sem o novo nascimento? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é Cristo. Onde o rei está, está o seu reino. Agora, como é que você pode ver este reino de Deus? Responda no seu coração. É pela visão ou pela vista? É pela fé ou é pelo sentimento? Aí eu sinto o reino de Deus. Não. É pela visão espiritual. É pela fé que você pode contemplar o reino de Deus, ou seja, pela visão espiritual. Tem um texto em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, a Bíblia fala que o reino de Deus não vem com visível aparência, ou seja, os filhos de Deus não andam pela vista, andam pela visão espiritual. Lá em Lucas 17, 20 e 21, permita eu ler para você esse texto aqui que diz assim, olha, presta atenção. Lucas 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Está vendo? Ele não vem de uma forma visível. Então, quem anda por vista não verá esse reino. Precisa nascer de novo, precisa de morrer e ressuscitar com Cristo para poder ver e contemplar este reino. Então, o reino não vem com visível aparência. E o versículo 21 diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você me entendeu? Ele não vem com visível aparência, isso significa que nós não iremos enxergar pela vista, mas pela visão espiritual. E a visão espiritual contempla além da letra, contempla o próprio Senhor. Isso é visão espiritual. Isso é contemplar, ver o reino pela fé. A Bíblia diz que o reino de Deus foi colocado dentro de mim, dentro de você que creu. Então, eu tenho que crer que Ele está em mim. Eu não preciso sentir, eu não preciso ter alguma percepção assim, sentir algum êxtase, sentir alguma coisa que eu possa tocar. Ele é invisível, Ele foi colocado dentro de mim. Então, o Rei veio para dentro de mim. E quando o Rei vem para dentro de mim, todo o seu reino está envolvido. O reino de Deus foi colocado dentro de você, porque onde está o Rei, está o seu reino. E graças ao Senhor, porque foi do agrado do Pai dar para mim e para você o seu reino. Mas eu quero colocar uma nota para você aqui muito importante. Olha, não deixa a vista ocupar o primeiro lugar na sua vida. Ande pela visão espiritual. Viva pela visão espiritual. A Bíblia diz que sem visão o povo se corrompe. O povo fica desgrenhado, fica desajustado, desalinhado. Né? Então precisamos andar por visão e não por vista. E andar por visão é você andar pela fé. Vocês se lembram que lá em Mateus 13, quando Jesus ele acabou de contar aquela parábola do semeador, aqueles discípulos e os que estavam ouvindo Jesus contar aquela parábola,
acharam aquela história fantástica. Mas é interessante que eles não compreenderam, porque as coisas espirituais, procedentes de visão espiritual, elas se discernem espiritualmente. E o homem natural, o homem carnal, não consegue compreendê-la. Então, os discípulos procuraram Jesus em particular e disse-lhe, olha o segredo aqui, queridos. Você tem dificuldade de algum texto da palavra, vá procurar o Senhor Jesus Cristo em particular. Fala assim, Senhor, dá-me visão espiritual sobre esse texto aqui. Eu quero aprender. E Ele vai revelar. Então, eles perguntaram para Jesus, Senhor, explica-nos a parábola. Sabe o que o Senhor Jesus respondeu para eles? Aqui em Mateus capítulo 13, versículo 11, Jesus respondeu assim, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Porque aqueles vivem pela vista e não pela visão. Então os discípulos acharam aquela história muito linda, mas eles acharam que faltava alguma coisa, eles não compreenderam. E visão espiritual, revelação espiritual, quando você lê um texto da palavra, e o Espírito Santo traz ao seu coração esse entendimento e a tua mente é iluminada e você toma posse daquilo como realidade espiritual. Agora eu sei, agora eu entendi. Você está me compreendendo, irmãos? Por isso que andar pela fé exige confiança absoluta na capacidade de Deus dirigir a minha e a sua vida. Entendeu isso? Temos de estar plenamente convencidos de que Ele de fato sabe o que é melhor para mim e para você, o que é melhor para nós. Tem um texto, você pode abrir também aí, em Ezequiel capítulo 37, versículo 26, está escrito assim, Ezequiel 37, versículo 26, farei com eles aliança de paz. Então aqui eu quero que você saiba que visão espiritual é você contemplar além da letra o próprio Senhor. E nós sabemos, segundo Jeremias 29, 11, os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. É pensamento de paz e não de mal. Isso é visão espiritual. Eu sei que aconteça o que acontecer com a minha vida, aconteça qualquer tipo de dificuldade que às vezes inflija dor na minha vida, eu sei que isto de alguma maneira é bom para mim, porque Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estão me compreendendo, irmão? Então isso é visão, isso é andar por visão. Sem uma visão espiritual, a pessoa vai andar por vista, vai ver aquele problema, uma grande dificuldade, uma grande perda, talvez uma grande tragédia, uma grande destruição, uma grande calamidade. Não, vai vir calamidade, mas o Filho de Deus, ele se acolhe debaixo das asas do Senhor até que passe as calamidades. Então Ezequiel 37, 26 diz assim, porque Ele sabe o que é melhor para nós, isso é visão. Então farei com eles aliança de paz. Olha aqui, irmãos, o que Deus tem feito com a sua aliança, o que essa aliança produziria para nós? Paz. Será aliança perpétua, uma aliança que jamais se acabaria. Então a nossa paz seria uma paz sem fim, porque Cristo é a nossa paz, né? E diz assim, estabelecer-lo-eis e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. É a morada de Deus. Deus disse aqui que colocaria no nosso meio o seu santuário, a sua tenda, a sua morada. O que isso significa? A palavra fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade e de verdade. Claro, meus irmãos, que o Verbo foi colocado no nosso meio. Cristo veio habitar entre nós e em nós. Ele veio em primeiro lugar entre nós. O Verbo se fez carne, mas depois ele veio habitar entre nós. O santuário de Deus foi colocado em nós, porque o Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai. E agora, hoje, Cristo é nossa vida. Então, o Pai habita em nós e nós habitamos no Pai também. Isso é maravilhoso. Só vai entender isso se você tiver visão espiritual. Então, porei o meu tabernáculo, o meu santuário no meio deles para sempre.
Então, essa palavra para sempre é para toda a eternidade. Como que podemos ter certeza melhor do que essa aqui? Podemos ter sim. Lá em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 3, que diz assim, olha só, aquela linda visão que vai se concluir lá na eternidade, visão de João, Apocalipse 21, verso 3. Escute aqui. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Tabernáculo, a morada de Deus com os homens. Isso não é maravilhoso? Visão espiritual. E também, queridos, parece que se isso não bastasse, o profeta Jeremias também tem algo para nos dizer. Lá no capítulo 32 de Jeremias, versículo 40 e 41, que diz assim a palavra. Me escute com bastante atenção, olha só. Farei com eles aliança eterna, é uma aliança de paz, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Ele está dizendo aqui, eu vou fazer com vocês uma aliança de paz, uma aliança eterna, é uma paz eterna, só que nesta aliança eu não vou deixar de fazer o bem. O que significa essa palavra fazer o bem? Deus está dizendo, eu não vou deixar de abençoá-los. Como é que nós podemos saber disso em realidade espiritual? Efésios 1, verso 3, que diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais na região celestial em Cristo Jesus. Nós somos em Cristo abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então aqui, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha, Deus nos ama tanto que Ele colocou o seu próprio temor dentro de nós, para que nós nunca se aparte dele. E o versículo 41 de Jeremias 32, Jeremias 32, 41, fala assim, alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Novamente, eu só vou abençoá-los. Plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Querido, eu e você, nós temos que rogar ao Senhor por visão espiritual, para que vejamos o seu agir, para que vejamos o seu trabalhar. Nós temos que pedir visão espiritual para vermos de uma forma clara o Senhor e conhecer o Senhor em toda a sua plenitude, porque Ele está ansioso por se revelar a nós. Então temos que buscá-lo. Como diz Paulo lá em Efésios 1:17, pedir ao Senhor, rogar espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E você que está me ouvindo, me assistindo nessa oportunidade, você anda por vista ou você anda por visão? Você anda por vista ou você anda por fé? Queridos, a vista, a olho nu e cru, a vista é a capacidade de enxergar as circunstâncias que estão ao nosso redor. E muitas vezes essas circunstâncias têm a tendência de nos destruir. Mas quem olha e que tem a visão espiritual é você ter a capacidade de enxergar além do que os olhos possam ver. A visão produz propósito, a visão produz sentido para as nossas vidas. Então não podemos andar pela nossa vista, mas por visão espiritual. Porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Ele não nos deixou só, Ele não vai nos abandonar. Então, quando uma pessoa ela anda pela vista, ela não consegue enxergar os cuidados de Deus. Mas quando ela anda por fé, ela consegue contemplar além das circunstâncias. Sempre está acima, porque contempla o Senhor que governa todas as coisas, que tem o controle absoluto de todas as coisas, irmãos. E Ele é o nosso Pai. É aquele que nos ama,
em seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Que bendito Cristo nós temos, que bendito Pai nós temos. Então, irmãos, nós não podemos ser desobedientes à visão espiritual, uma vez que o Senhor nos concede para nós. Essa visão espiritual é um V com letra maiúscula, é o próprio Cristo. Paulo disse, vocês se lembram, lá em Atos capítulo 26, versículo 19, ele disse assim, olha, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão espiritual. A visão, ou seja, aquilo que Cristo revelou para ele, aquilo que Cristo pediu para ele, aquilo que Cristo ordenou para ele, Paulo não foi desobediente, mas foi pela visão. Entende, irmãos? Hoje, por que existem muitos crentes frustrados, desanimados, tristes, murmurentos, reclamões? Porque eles obedecem mais a homens do que ao Senhor. Porque eles andam por vista e não pela fé. Estão me compreendendo? Então, eles sempre estão sucumbindo. O problema, meus queridos, como eu já disse aqui, vou fazer sempre algumas reiterações, é que muitos andam por aquilo que eles veem e não pela fé, e não pela vista. Aliás, andar pela fé é andar pela visão espiritual. Andar pela vista você vai ter muitos problemas, pois você vai obedecer a homens e não o Senhor. Deixa eu citar para vocês um exemplo. Abra sua Bíblia, por favor, em Números, capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz assim, Números 13, 1 e 2. Citar alguns exemplos, nós já estamos quase encerrando, me dê mais aí uns 10 minutinhos. Números 13, 1 e 2, a palavra fala assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, presta atenção, o Senhor pediu para que Moisés enviasse homens para que espiassem a terra. Deus havia prometido dar a terra para eles, eles tinham que tomar posse da terra. Agora, eles não viram a terra, isso é visão, mas era para se apossar daquela terra, isso é visão espiritual. Agora, você sabe o que Moisés disse para eles? Olha aqui, olhem o versículo aí desse mesmo capítulo, Números 13, o versículo 18 a 20, que diz assim, ó, olha só, Moisés dizendo para o povo, Deus disse assim, olha, espiem a terra, eu dei essa terra para vocês, para espiar a terra. Agora veja o que Moisés disse para eles, no versículo 18 a 20. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco. Irmão, Deus não pediu terra, foi Moisés que pediu para que o povo olhasse a terra, o povo que nela habita. Deus diz, espiai a terra. Deus não pediu para eles olhar o povo, porque olhando para o povo eles iam ter muitos problemas, né? Se é um povo forte ou fraco, se é poucos ou muitos, né? E qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas, também qual é a terra, se é fértil ou estéril. Queridos, Deus pediu para que eles espiassem a terra, não mandou para ver se o povo era fraco ou forte, se a terra produzia ou não produzia. Deus mandou espiar a terra na sua largura, na sua extensão. Estão me compreendendo? Porque aquela terra é uma figura de Cristo. Deus havia prometido dar a eles, mas Moisés inadvertidamente disse, vê os povos que habitam lá, se é muito ou pouco, se é fraco ou se são fortes. Então isso é andar pela vista. Então eles tiveram medo. Deus não mandou eles olhar para homens, se eram fracos ou fortes, se muitos ou poucos, se é boa ou má, se é fértil ou estéril aquela terra. Deus não mandou eles olharem para nada disso. Deus disse que daria aquela terra para eles. Agora uma nota para vocês aqui. Quando o líder informa os seus liderados aquilo que Deus não mandou, isso é uma perda terrível. Você se lembra o que Paulo disse pelo Espírito, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18? Paulo disse assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você anda pela vista
ou você anda pela visão espiritual? Você atenta nas coisas que você vê ou nas que não se veem? Amados, certa ocasião, os israelitas ficaram em pânico por ver um grande guerreiro que os desafiava. Estou falando aqui de Golias. Sabe por que aqueles israelitas tiveram medo de Golias? Porque eles andavam pelo que viam. Quando ele viu aquele gigante, aquele guerreiro, com seus ornamentos, eles tremeram. Interessante que o gigante desafiava, se tivesse algum homem para lutar contra ele. Mas eles ficaram com medo. Por que eles ficaram com medo? Porque eles andavam pela vista e não por visão espiritual. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24, a Bíblia diz assim, que todos os israelitas, agora presta atenção, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Por quê? Porque eles estavam andando pela vista dos seus olhos. Eles viam um gigante, então haviam um grande problema, um grande guerreiro. Mas, amados, eles viam e temiam. Então, isso é andar por vista. O gigante Golias desafiava a todos. Cadê o homem? Não tem homem aqui no povo de Israel que venha lutar comigo? Então, naquele momento chegou, então, Davi, aquele pastorzinho de ovelhas, aquele rapazinho, aquele mocinho. Então, Davi, ele fez uma pergunta muito interessante no versículo 26 de 1 Samuel capítulo 17. Davi disse assim, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Então, queridos, quem vencesse o gigante teria como benefício, primeiro, ficaria rico, ele viraria príncipe porque casaria com a filha do rei, Saul, né? E o rei não iria cobrar imposto mais daquela pessoa que venceria o gigante. Então, o que Davi disse? Eu vou matar esse gigante. Por que Davi disse isso? Sabe por quê? Porque Davi, ele não andava por vista, mas por visão espiritual. E andar por visão espiritual é contemplar que aquele que habita em nós é maior do que o que habita no mundo. Isso é visão espiritual. Vocês estão me compreendendo? Então Davi diz que eu vou matar esse filisteu. Mas interessante, queridos, que como Saul também andava pela vista, Saul respondeu a Davi aqui em 1 Samuel 17, versículo 33, que diz assim, olha, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Né? Esse filisteu, ele era tão grande que quase ele matou a sua mãe, disse aí um irmão, porque ele era muito grande desde o nascimento, até para nascer quase que ele matou a mãe dele, era muito grande. Né? Mas Saul disse, você não pode ir contra esse filisteu, Davi. Então, Saul estava andando pela vista e não por visão espiritual. Estão me compreendendo, irmãos? Sabe o que o rei Davi respondeu para o rei Saul? Acompanhe a leitura comigo aqui, 1 Samuel 17, 34 até o 37, que diz assim, olha, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Queridos, claro que Davi tinha uma história com o Senhor. Ele conhecia o Senhor, ele vivia na intimidade do Senhor, ele era pastor de ovelhas. E claro que sendo pastor de ovelhas, antes de matar o leão e o urso, ele tinha que vigiar suas ovelhas. E qual que é o inimigo das ovelhas? Não é o lobo? Davi deve ter matado lobos ali que vinham tentar dizimar o seu rebanho, o rebanho de seu pai. E depois ele matou um leão e um urso que
havia pegado um cordeiro. Então Davi tinha uma história com o Senhor. Ele sabia que o Senhor daria todo o fortalecimento para ele, daria vitória para ele. Então, e aquele filisteu estava afrontando o exército do Deus de Israel. Davi disse, eu vou matar. Saul falou, não. Então, Davi teve que contar a sua história com o Senhor, dar o testemunho dele para Saul. Então, aquilo lá fez com que Saul ficasse convencido e liberasse Davi para a vitória. Queridos, Davi, ele não foi no seu nome, ele não foi na sua capacidade. A palavra fala que Davi foi no nome do Senhor e matou o gigante Golias. Amado, quando você anda pela fé, pela visão, você não peleja sozinho. Sabe por quê? Porque o Senhor peleja por você. E ele não perdeu nenhuma batalha. E Davi, então, matou aquele gigante com uma pedrada e depois cortou a sua cabeça. Querido irmão, querida irmã, dizer uma palavra muito séria para você nesta oportunidade. Irmão, se Deus for contigo, não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa o deserto, porque se Deus for contigo, até o deserto terá de prosperar, porque Deus é contigo. E Jesus disse assim, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, anda por fé e não pelo que você vê. Você tem que pedir ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação para ver além da mera letra ao próprio Senhor. E a palavra fala, o apóstolo Paulo falando lá em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não vai ser contra você, se você é filho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra o Todo-Poderoso? Ninguém. Então, ande por fé e não por aquilo que você vê. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que revela a maravilhosa pessoa de Cristo e a obra que Ele consumou no Calvário. Ele nos libertou do pecado, Ele nos atraiu no Seu corpo, crucificou a nossa velha natureza perversa, pecaminosa, levou à morte, fomos sepultados com Cristo, mas ao terceiro dia, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó Pai, nos dá a visão espiritual para que possamos andar e viver pela visão, andar e viver pela fé. Abençoa todos aqueles que nos assistiram nessa oportunidade. Abençoa seus lares, suas famílias, abençoa a vida deles contigo, Pai, para que eles vivam em união com Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.